teu futuro espelha essa grandeza verdadeira. Entre outras vilas que Brasil é pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais valida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado, os serves da justiça cada forte, verás que o vinho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra morada, entre outras vilas que Brasil é pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Novo secretário para a leitura do versículo bíblico. Salmos capítulo 19, versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, dia 12 de dezembro. Passo secretário para a deliberação da ata. Presidente, a ata da sessão ordinária do dia 7 de dezembro de 2016 ficou à disposição de todos os vereadores, não havendo nenhuma retificação a ser feita, está apta a ser aprovada nessa sessão. Assim sendo, em discussão a ata do dia 12, em discussão, em votação. Senhora presidente, verificação de quórum. Há quórum suficiente, não, vereador? Presidente, concluída a votação. Vereador Toninho Silva, por favor. Vereador Basílio, votação, Basílio. por favor. Zé Raimundo, por favor, Jorjão. votação. Toninho. Presidente, Ok. concluída a votação, apta aprovada. A ata aprovada. Novo secretário. Ofício 311, processo 3587, indicações 1440 a 1447, solicitação ao Poder Executivo de diversos vereadores. Presidente. Encerrado o Expediente expediente. encerrado. Oradores inscritos. Gideão, Gilmar, Basílio. Com a palavra, vereador, Sabino e vereador Basílio. Gilmar. Desculpa, vereador Gideão, com a palavra. Saudar a nossa presidente, vereadora Neide Amauro Pimentel, os demais membros da mesa diretora, os demais colegas de parlamento, os que estão na galeria, os internautas que nos acompanham também, de suas residências ou do seu serviço, mais esses trabalhos dessa Casa de Leis. A minha fala aqui nesta noite, senhora presidente, é com relação ao processo do estacionamento rotativo
que passou por essa Casa de Leis, que essa casa, ela, à época, analisou, votou, que teve uma lei que tratou do assunto, teve um decreto, a lei foi a Lei 4.306 de 2014, o decreto 7.663 de 2016, e teve também um edital que o Poder Executivo colocou na praça. Pois bem, na sexta-feira agora passada, sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2016, foi publicado no Diário Oficial e Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, determinando a suspensão da concorrência pública alusivo ao orçamento rotativo do município de Serra. O certame, ele já estava suspenso desde agosto por decisão da administração, porém, a conselheira relatora, doutora Márcia Jacou de Freitas, ela viu a necessidade da concessão de medida cautelar. Foram apontadas várias edital de licitação, senhora presidente. Edital de licitação esse tem um valor estimado de 83 milhões de reais. Decisão monocrática número 01726/2016-3 do Tribunal de Contas, jurisdicionado à Prefeitura Municipal de Serra, responsáveis Aldifa Charles Pimentel Barcelos, prefeito municipal, Letícia Laia Ricieri, secretária municipal de Desenvolvimento Urbano, e Giovana Demarche Rosa, presidente da Comissão de Licitação, da CPL. Concorrência Pública 02 de 2016. Várias irregularidades. E a decisão ela é grande, só vou ler, vereador Nassib, alguns pontos que o Tribunal de Contas apontou e que o desfecho foi essa medida cautelar, suspendendo o processo. A primeira irregularidade identificada é consubstanciada na exigência de que a visita técnica, se desejada pelo licitante, seja realizada exclusivamente pelo seu responsável técnico. Conforme a manifestação técnica, ainda que o edital estabeleça a possibilidade de renúncia à visita, ao impedir que apenas os responsáveis técnicos participem das visitas técnicas, a administração inibe a ampla participação dos licitantes, limitando a homogeneidade do conhecimento acerca de condições locais. Um absurdo. Está isso no edital. Mais à frente, outro ponto apontado também se afigura irregular a exigência contida na cláusula 5.1.6, a linha A, já que exige que a qualificação econômica financeira, prova de capital, fosse realizada apenas por meio do capital social registrado no ato constitutivo da empresa. Incompatível, portanto, com o que estabelece o artigo 31, inciso 1º, da Lei 8.666, de 93, que prevê que a qualificação econômico-financeira pode ser atestada por meio de balanço patrimonial e demonstrações contábeis relativas ao último exercício social da empresa, contradizendo a Lei 8.666. Além dessas irregularidades, outras foram também identificadas no corpo técnico.
são eles: a ausência de publicação de ato justificando a conveniência da outorga de concessão, caracterizando o objeto, área e prazo, conforme determina o artigo 5º da Lei 8.987/95. Outra irregularidade: ausência, vereador Nassib, de plano de negócios. Entre as inconsistências vislumbradas pela ausência do plano de negócios, a área técnica identificou a inexistência de metodologia que justifique o quantitativo de vagas a ser operado no curto prazo, 2.000 vagas, assim como não se encontra justificativa para as demais 3.000 vagas previstas no total estimado. O decreto, ele regulamentou 2.000 vagas. O edital, ele trouxe 3.000 vagas a mais. 3.000 vagas a mais. Destacou que há uma estimativa de investimento na monta de R$ 2.172.930. Porém, não há qualquer referência de preços adotados para que se tenha chegado ao montante total. Não existe. Não existe nenhuma referência de preços para chegar a esse montante, a esta monta. Identificou ainda a ausência de substrato que justifique a estimativa de arrecadação, os valores definidos como mínimos para outorga e o percentual de repasse mensal. Portanto, observados os diversos indícios de irregularidades existentes, resta evidente o primeiro requisito necessário à concessão de tutela cautelar, qual seja o fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio, o fumus boni iuris, a fumaça do bom direito. Quanto ao segundo requisito, divirjo do posicionamento técnico estampado na manifestação técnica número 01-114-2016-4 e corroboro com a manifestação técnica 01064-2016-1, por entender que resta configurado o periculo in mora, ou seja, o perigo da demora, uma vez que a suspensão do certame, que se dá por decisão precária, proferida pela própria administração municipal, podendo ser revista a qualquer tempo. Destaco ainda que, conforme documenta as folhas 815 e 817 do processo do Tribunal de Contas 6.025/2016, há manifestação de intenção pela Secretaria Municipal em retomar o andamento da licitação, o que corrobora com a conclusão de que a decisão administrativa é precária, caracterizando-se o risco de ineficácia de decisão de mérito, periculo in mora. Ante o exposto, com fulcro no artigo 124, parágrafo único da Lei Complementar número 621 de 2012, decido: primeiro, conhecer da representação. E a representação teve 2 munícipes que entraram quanto município. Segundo, conceder a medida cautelar pleiteada para determinar a imediata suspensão da concorrência pública 02/2016 na fase em que se encontrar, abstendo-se de homologar o certame e assinar ou executar o contrato dele decorrente, até a ulterior decisão desta Corte, com base no artigo 125, inciso 2º, da Lei Complementar 621 de 2012. Terceiro, notificar, na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 307 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
o prefeito municipal, senhor Aldifa Charles Pimentel Barcelos, a pregoeira oficial, senhora Giovana Demarche Rosa, e a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano, senhora Letícia Laia Ricieri, com urgência, no prazo de 10 dias, para cumprirem a decisão, publicarem o extrato na imprensa oficial, comunicarem ao tribunal as providências adotadas e, querendo, pronunciarem-se sobre os indícios de irregularidade, com a advertência de que o descumprimento da decisão implicará responsabilidade solidária por eventuais danos e poderá resultar na aplicação de multa e na sustação do ato por esta casa e ou o legislativo local, segundo dispõe os artigos 110, 111 e 126 da Lei Complementar 621 de 2012. Quarto, cientificar o Ministério Público de Contas. Quinto, cientificar os representantes após as providências. Os autos remetidos à área técnica para instrução 7 de dezembro de 2016. Eu não sei se os nobres vereadores entenderam o que foi explanado aqui dessa tribuna. Eu não sei se todos entenderam a gravidade do que foi exposto por essa tribuna, ou se os vereadores têm conhecimento do fato ora narrado. Mas é algo muito sério. Mas o Tribunal de Contas está atento, e uma das obrigações dessa Casa de Leis, a principal obrigação de um vereador é fiscalizar, vereador Nassib, é fiscalizar contratos, fiscalizar convênios. Mas é o que é menos feito. Mas é a principal função. É a obrigação do Legislativo fazer essas devidas fiscalizações. Ao longo desses 4 anos, eu sempre zelei em desempenhar essa função, sempre acompanhando as publicações, os diários oficiais, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas. E está aqui uma decisão fresquinha, de sexta-feira agora. Não sei se todos os vereadores chegaram a tomar conhecimento. Passou nessa Casa de Leis. É sobre o estacionamento rotativo da Serra. É sobre esse processo. O que foi para o edital, o que foi para a rua, em desacordo com o que foi, muitas vezes, aqui deliberado, em desacordo com o próprio decreto, em desacordo com a Lei 8.666. Olha o que está acontecendo nesse município de Serra, senhora presidente. Desobediência às leis, a lei maior, a lei de licitação. Então é necessário que essa Casa de Leis esteja atenta. Os novos vereadores, os novos edis que vão estar aqui assumindo a partir de janeiro desse ano, estejam atentos a pesquisar, a estudar, a estar acompanhando os processos, para poder usar dessa tribuna, fazer as devidas denúncias, as devidas colocações, para cobrar do Executivo aquilo que está errado, seja corrigido a tempo, para que não haja prejuízo ao erário, para que não haja prejuízo ao município. Então fica posto aqui nessa noite, mais uma vez, a fala e o pronunciamento desse vereador. Temos aqui representantes do Executivo acompanhando a sessão. Com certeza, o Executivo já deve estar ciente dessa decisão do Tribunal de Contas, e que essa Casa de Leis também esteja atenta em estar acompanhando o desenrolar, para que ela possa também fazer as devidas cobranças, para que o nosso município não venha a sofrer mais à frente nenhum prejuízo ou qualquer prejuízo nesse sentido. Muito obrigado. Novo vereador Gilmar.
Nobre presidenta Neide Maura, demais vereadores, público que nos assiste, internauta, todos boa noite. E aí, na fala do nobre vereador Gideão, pertinente, eu também tenho acompanhado, inclusive o Século Diário publicou também uma matéria sobre esse fato, e a gente, sim, acredita na justiça e no Tribunal de Contas. A gente acredita que vai fazer o que é devido, mas a fala da Vossa Excelência é correta. Esses últimos meses, na última semana, vereador Aécio, o que a gente está ouvindo aí na mídia é a palavra veemência. Aí está todo mundo repudiando os fatos que estão acontecendo, mas eu também vou usar essa palavra veemência aqui nessa noite para me fazer com muita veemência um repúdio. E eu tenho acompanhado há 3, 4 reuniões já a situação da UTIM do Dório Silva, e tenho acompanhado de perto e tenho visto a preocupação das mães, as preocupações do movimento popular, trago para esta casa, e a preocupação da cidade, e não dizer a preocupação do Estado, que aquele Dório Silva não é exclusivo da Serra, mas atende 80% o nosso município. E aí, em 3, 4 reuniões que a gente fez, a gente percebeu relato daquelas mães que ali têm as suas crianças, seus filhos internados naquela UTIM, e aí, simplesmente, o governo delibera para o secretário a remoção da UTIM para levar lá para Vila Velha, para o IMABA. Eu venho aqui pedir essa casa, que o ano passado nós fizemos audiência, nós debatemos, aí cada colega aqui, dentro das suas possibilidades, acompanhou aquele debate. E naquela ocasião, vereador Moreira, que também é médico, num debate a gente conseguimos, com o secretário, que ele fizesse um termo, a permanência da UTIM. E aí, agora, semana passada, a gente estava lá no debate, lá no Dório Silva. No debate, o pessoal já estava encaminhando, já estava levando mesmo lá para Vila Velha. E aí, o que eu venho aqui pedir essa casa, se não pudéssemos a gente continuar esse debate. E aí, quando a gente fala de saúde, a gente fala de vida, e quando fala daquela UTIM do Dório Silva, a gente fala de mães. Tem mães ali que estavam ali há 26 dias, vereador Basílio. E aí, pegam praticamente de surpresa, vereadora Neide, que também é mãe. E aí a minha fala é nesse sentido, que a gente tem um movimento popular muito atuante, tem um movimento, o conselho gestor daquele hospital, e ninguém deles não ouviram ninguém deles, vereador Aécio. E nem muito menos o executivo, o prefeito da cidade. E aí, quando a gente vai, eu vejo aqui, e eu acho que é correto, a gente coloca aqui denúncia das UPAs cheias, de falta de remédio, e é correto. E aí, quando leva uma grande ferramenta dessa do município, lá para Vila Velha, mesmo que é o governador, que o Dório Silva é do Estado, mas aquele hospital não é do governador, é da sociedade. E aí precisava da gente entender, porque são 26 leitos que tem lá, parece que faltam, só tem 7 crianças lá, já as demais foram transferidas, e eu recebi uma denúncia que lá em Linhares
tinha uma criança que precisava estava em problema sério, gravíssimo, e mesmo assim não fizeram a transferência deles para cá, e essa criança veio a óbito. E muitas das vezes tem alguma situação que o Estado está comprando leito. E aí é esse debate que a gente precisa fazer para a gente entender que com saúde pública a gente não faz economia com a vida. A economia, quando se fez com a vida, a gente viu o que aconteceu, essa grande tragédia lá com os times do Chapecó. E aí a gente está vendo aqui do nosso lado, se falando de economia com a saúde, e aí quem está pagando é a sociedade mais pobre, é a sociedade carente. E eu estou dizendo aqui que eu não tenho plano de saúde, minha família não tem plano de saúde. Vereador Gilmar, depois eu gostaria de uma parte de Vossa Excelência. Nós usamos o SUS, e aí uma mãe sair daqui da cidade da Serra, uma cidade com quase 500 mil habitantes, a gente vai depender quase que exclusivamente do Jaime, que não dá conta. A gente já tem relato disso aqui. Então, assim, com muita humildade, eu venho aqui, respeito o governo, o governador, mas eu acho que mesmo que seja uma questão de Estado, mas é uma questão nossa. E esse debate a gente precisa fazer. Se possível, eu acho que essa casa poderia chamar uma audiência coletiva até para as mães virem aqui, para a sociedade nossa, e para o governo explicar por que está fazendo, quais as vantagens disso, porque até então eu não vi vantagem nenhuma. O Conselho Gestor do Dório Silva não viu vantagem nenhuma, e Vossa Excelência precisa de ver o relato das mães. Tinha mães de vários locais, tinha mãe até de Minas, o quanto elas agradecem os profissionais daquele hospital, a forma que eles trabalham, 20 e tantos anos ali, e hoje está perdendo tudo. Então, assim, eu não poderia deixar de vir aqui pedir a essa casa que nós possamos pensar o que fazer. Eu acho que é um debate em conjunto, sem jogar pedra em ninguém, mas buscar uma forma e o que nós podemos fazer, porque Vossa Excelência podem ir lá no Dório Silva e para vocês verem como está o desespero daquelas mães. Tem mães, tem criança que teve alta e teve outros que estão lá. Se tiver transferência, não vão aguentar. Então, assim, eu queria que a gente pudesse debater isso aqui. Vereador Jorge, depois o vereador Moreira. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo assunto em questão, mas lembrar, o senhor lembrou bem, que o ano passado, não só o ano passado, para trás a gente vinha discutindo a questão do Dório Silva. Na implantação e funcionamento do Jaime, o fato já era verídico de se acabar com o Dório Silva e de se tirar o time de lá. O ano passado teve aquela calorosa discussão, e aí o Conselho Gestor do Dório Silva, mais o Movimento Popular, conseguiu segurar naquele momento, o senhor sabe, naquele momento. Mas o Estado já estava definido, com ele, de se levar o time para lá, de se tirar daí, já estava definido. E a questão da discussão, ela é boa, ela é ampla, mas qual foi o interesse do Executivo Municipal, da Secretaria de Saúde, entendeu? Em discutir com a sociedade a permanência da UTI no Dório Silva? Não ficou sabendo. Nenhuma. Ocasionou isso aí, a retirada. E assim, a discussão é válida, mas é um caminho sem volta. Já começaram a retirar, o senhor sabe, entendeu? Da manhã para depois não tem mais nada lá. Até funcionários já foram embora. Né? Perdemos o bonde.
Acho que não vai dar tempo, vereador. Excelência, me desculpa aí. Excelência pede pela ordem. Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Não, só para esclarecer até que não, próximo suba a tribuna. Só para esclarecer ao vereador Gilmar, ao vereador Jorjão e a todos os vereadores presentes que a maior perda que o município teve não foi essa. Eu não tenho nada contrário a se transferir leitos de UTIM, seja lá para o IMABA, ou seja para qualquer outra maternidade, ou para a Santa Casa, porque as vagas do Estado é para o Estado. Só que eles tiraram uma coisa mais grave, vereador Gilmar, foi a capacidade de atendimento da maternidade Carapina. Uma maternidade Carapina que tem uma média de 200 partos mês, média de 200 partos mês, e o único apoio que essa maternidade tem de qualquer neném que complique lá por via parto normal ou por cesariana, ou que faça uma aspiração de mecônio lá, e que de imediato precisa uma transferência para o TIM, a utilização era o Dório Silva. Não é a maternidade de alto risco do Jaime, porque a maternidade de alto risco do Jaime, ela cuida já de todas as gravidezes internadas lá, que são de alto risco, e que, obviamente, os neném vão direto para o TIM. Então, as vagas de UTIM que tem no Jaime só serve para atender a maternidade de alto risco do Jaime. Agora, a maternidade Carapina, que é uma maternidade que tem 200 partos mês, a média mês, ficou sem capacidade de atendimento, porque é um UTI, um berçário normal, sem nenhuma capacidade de colocar nem média complexidade lá. Agora, o que faz? Perde sua capacidade de atendimento e o município da Serra perde também a capacidade de atendimento às gestantes. Obrigado, presidente. Nobre vereador Sabino. Presidente, Neidia, demais membros da mesa, vereadores, público que nos ouve, internautas. Quero começar por essa parte aqui. Na semana passada, na quarta-feira, eu falei sobre isso aqui, doutor Luiz Carlos, em relação ao UTIM. Porque, na verdade, enquanto o secretário de Estado estava fazendo uma atividade no terminal de Jacaraípe, pela manhã, e o governador estava no CANEG, qual eu estava presente também, e estava acontecendo a reunião no mesmo horário lá no Dório Silva. E, por incrível que pareça, naquela reunião do CANEG, que é a última do ano, o nosso governador estava lá apresentando para os empresários da Serra o modelo novo de gestão e o jeito de governância, dizendo que o Estado do Espírito Santo, na região sudeste, é o Estado que está hoje em melhor situação financeira, fechou 2015 para 2016 com superávit e está fechando no azul em 2016. Mas esse é um jeito, parabenizo o governador pela dinâmica de governança que ele tem, mas, em contrapartida, nós temos aí o que nós estávamos discutindo ainda há pouco, uma reunião anterior, o início dessa sessão, no vereador Gideon, que é exatamente o orçamento do município. A gente, e aí eu vou voltar às palavras do nobre vereador Aldair, que estava aqui, dizendo que a economia a gente faz como fazemos nas nossas casas, que é cortar aquilo que é supérfluo. E aí, a grande pergunta que nós fazemos é o seguinte: educação, saúde, segurança é supérfluo? Esse é o grande debate, eu acho que tem que ser feito aqui nessa casa. Porque, na verdade, falta gasolina para as viaturas, para rodar e fazer policiamento, falta espaço. Eu estou falando de uma coisa, eu estive agora, essa semana, eu estive acompanhando meu filho no médico, depois a minha esposa e depois um outro amigo lá no novo Hospital São Lucas.
né, que hoje está sendo gerenciado não pelo governo, mas por outra empresa particular. Então, assim, de que forma também a gente pode ter superávit, uma vez que que são serviços essenciais do Estado, fica muito a desejar. Essa é uma realidade que está nua e crua para nós. Não estou aqui fazendo uma crítica, mas acho que precisamos rever também de que forma a gente está fazendo esse superávit. Mas, presidente, o que me traz nessa noite também é um pouco dessa preocupação. Aí o doutor Luiz Carlos Moreira, que é médico, falou com muita propriedade aqui, dessa relação do número de funcionários capacitados que tinha o TIM lá daquele hospital. E é verdade que Vossa Excelência coloca aqui que o mais prejudicado vai ser as novas. Aí eu estou falando, tem o hospital, o senhor está falando do Hospital Maternidade de Carapina, e agora vai vir um novo, que é o materno infantil. Sim, mas essas demandas vão aparecer. O problema maior que a gente vê, nós estamos vivendo um processo, o nosso trânsito é muito ruim. Eu vou de vez em quando, tanto para Vila Velha, que a minha esposa é professora, de vez em quando eu tenho que dar carona para ela, e eu vou para Vitória. Para a gente chegar em Vitória, vereador Jorjão, é uma dificuldade. Imagine de ônibus, eu não sei quanto tempo gasta, vai no mínimo 1 hora para você fazer um trajeto daqui até Vila Velha, o Cariacica, ou coisa parecida. Mas acho que essas coisas a gente vai ter que discutir. Não dá para fugir dessa discussão, né? Mas eu estou preocupado com outra questão. E aqui, há 4 meses atrás, há 5 meses atrás, o Brasil inteiro parou para assistir o impeachment da presidenta Dilma. E nós achávamos que ali, novo vereador Aécio, com o impeachment da presidente Dilma, o Brasil entrava em novos rumos, em nova era de progresso, de emprego e também de franco emprego e que as empresas pudessem produzir mais país. Infelizmente, não é isso que está acontecendo. 60, 30 ou 120 dias de novo governo, a gente vê o que está acontecendo em Brasília. E recentemente, inclusive na última quinta-feira, na quarta-feira, o próprio governador do estado, Paulo Artung, disse que ele era contrário ao impeachment, porque sabia o que ia acontecer se o impeachment passasse. Na verdade, o problema maior não foi o impeachment de Dilma. O problema maior é que os jornais de ontem e hoje, traz nas suas primeiras páginas o desmando do governo federal. Os homens de frente do governo federal, que são 77 executivos da Odebrecht. Desse, apenas um fez uma delação. E já quase a metade do governo já caiu. Imagina os restantes dos 76, quando abrirem a boca, e falta o Cunha, falta outros mais, a gente não sabe onde vai parar esse governo. Essa é uma realidade brasileira, e que muitas vezes a gente não quer encarar. Essa é real. E aí, eu, vereador Gilmar, vereador Aécio, que somos do Partido dos Trabalhadores, né, nesse período de 2014, 2015, né, sofremos muitas indiretas aqui nessa Casa de Leis, não por todos, mas por alguns, mas dizer assim, apontava-se o dedo para a ferida de alguns, mas não apontava o dedo para a ferida de todo mundo. O pacote anticorrupção, novo vereador Gedeon, Vossa Excelência, que é da área do direito, que está no Congresso, dizem que está botando uma mordaça no judiciário para que o judiciário não possa continuar com a Lava Jato. Mas eu sou favorável que continue com a Lava Jato. Eu acho que tem que continuar, mas também não é para endeusar ninguém, que eu acho que aqui não tem. O mal do brasileiro é pensar que nós vamos encontrar um salvador da pátria para resolver nossos problemas. Isso não é real, mas que a sociedade brasileira ela tem que debruçar sobre seus problemas e discutir. E discutir com todo mundo, porque não é diferente. Porque o que falta, na verdade, e aí eu estava vendo, eu acabei me esquecendo, mas recentemente, no último sábado, faleceu um ex-governador do Estado do Espírito Santo, Dr. Elcio Álvares, e que nas suas
e que os correligionários faziam uma menção ao ex-governador pela sua lisura, pela sua transparência enquanto homem público desse Estado, que já passou por vários cargos, como ministro, como governador do Estado, como senador, vários cargos. A única coisa que não foi, que ele reclamava, eu me lembro uma vez ele reclamou aqui nessa casa, que ele não foi vereador. O resto tudo ele passou. Ainda paira sobre a política brasileira, achando que o cara ser honesto, por isso ser honesto, é uma obrigação. Não é obrigação, é um dever. É um dever. Nós, enquanto representantes do povo, não podemos achar que ser honesto é uma questão de obrigação, é um dever. E aí, o que eu fiquei olhando nos jornais, a Gazeta de hoje, traz na sua página, um grupo que atuava dentro do Senado, outro que atuava na Câmara, e aí as pessoas iam fazendo aquilo, e aí, infelizmente, o Fundap dizia que foi o Lula que tinha acabado com o Fundap, juntamente com o Dilma. Aí descobriu hoje, no jornal de hoje, traz quem foi que acabou com o Fundap. Quanto de dinheiro levaram o senhor Jucá para votar um projeto lá que acabar com o Fundap, porque atrapalhava o Odebrecht no Porto de Santos. Então, gente... Depois Vossa Excelência me cede uma parte. Então, essas coisas que vão rolando na política brasileira, ela tem que dar nome aos bois. Não dá para a gente esconder as coisas. Então, eu fico analisando da mesma forma, nobre vereador Gedeon, Vossa Excelência falou que enquanto vereadores que somos guardião, né, somos fiscais aqui do Executivo, do Legislativo, concordo com Vossa Excelência. Agora, também existe uma necessidade que a gente olhe de que forma que são, a maioria das vezes, esses mesmos parlamentos que fazem coisas que não trazem benefício nenhum para a sociedade, né? Ou mesmo alguns executivos que não trazem benefício para a sociedade e que falam em nome desse poder que muitas vezes não ajuda o povo. Quem foi que pediu a... Pois não, eu acho que só fala que Vossa Excelência é correta, mas depois que o Temer lançou um projeto novo agora, eu acho que ele vai salvar o país e vários que estão do lado dele. Que ele está lá com o projeto Minha Casa Caiu, então, com esse projeto, eu acho que ele vai salvar várias pessoas. Mas, assim, o que eu estou percebendo agora, eu que sou do futebol, e quem sabe do futebol vai entender, que quando você está no futebol na pelada, aí o cara, você está ganhando de 5, 6, 7, 8, está tranquilo. Aí quando você começa a quase empatar, aí o cara pega e leva a bola embora, para você não empatar o jogo ou virar o jogo. E aí está acontecendo desse jeito, o que o Temer está fazendo, e com a Lava Jato. Começando a pegar vários, aí ele querendo ser dono da bola, está querendo levar a bola embora para ele não perder o jogo. Então, sim, tem que ficar atento. Eu acho que essa delação calou muita gente mesmo, porque acho que só estava um lado. Então, sim, pague todo mundo, sim. Obrigado. O incrível que pareça, que os jornais de hoje traz, que essa delação não vale porque vazou, a informação vazou. Então, essa delação premiada não vale mais. Tem que cortar. Mas vazaram um monte de coisa aqui, quando o período de Dilma, né? Vazou, que chegou, inclusive, aqui, antes de cair, chegou nessa casa de lei, ó, vai acontecer isso. E valeu. Agora não vale mais. 2 pesos e 2 medidas no mesmo jogo. Mas para terminar a minha fala aqui, eu vou um pouco na linha do nobre vereador Gedeon falou aqui hoje, em relação à questão do estacionamento rotativo. Eu acho, nobre vereador, que passou da hora de acertar essa questão do estacionamento rotativo na nossa cidade. Qualquer cidade do interior já tem o estacionamento rotativo funcionando. É claro que eu acho que o Ministério Público, juntamente com quem é de direito, tem que fiscalizar, tem que buscar essas questões a limpo, mas o estacionamento rotativo, eu sou favorável, coloco aqui, eu sou favorável, eu acho que tem que resolver. Doutor Luiz Carlos, sexta-feira, eu tinha uma reunião, e aí eu vou chamar a atenção para a engenharia do nosso município. Eu saí, fui a Laranjeiras,
Eu gastei quase 45 minutos para chegar até o Banespa e voltar. Um problema seríssimo. Eu fiz uma indicação para que pudesse resolver o problema da rotatória em frente à Praça da Luz, que é ali onde está hoje o shopping Laranjeiras. Eu desafio qualquer um de vocês passar pelo horário de 11 horas e conseguir sair daquele lugar. Fecha o sinal daqui, fecha o outro, ninguém anda. Tirar a rotatória próxima ali da farmácia. Não resolveu o problema, porque você não consegue andar na Avenida 2. Você não consegue andar. Eu estava com pressa, entrei na Avenida 2, fiquei ali parado. E incrível que pareça, a população, o motorista tem que dar primeiro direito ao pedestre. Mas as pessoas passam naquela faixa, tem uma faixa na Avenida 2 e outra na Avenida Central, muito próximo, que eu acho que aquela faixa está errada. Não sou da engenharia de trânsito, mas só de ver que já está errado. E ali, infelizmente, as pessoas passam lendo jornal na faixa e o trânsito parado. É uma situação, eu estou fazendo aqui um pedido à engenharia do nosso município para que resolva aquele problema. Nós estamos chegando, nós estamos no período de Natal, Laranjeira fica insuportável o trânsito, não dá para andar em Laranjeiras. Então, para vocês sentirem como é que está essa situação. Então, fica aqui meu pedido, através da engenharia de trânsito, para que ele possa fazer algo lá, ou que coloque lá o pessoal da fiscalização, o pessoal do trânsito lá, mas tem que resolver aquele problema que está difícil para andar ali. Muito obrigado, acabou meu prazo. Vereador. Pode ser, falta 45 minutos, pode ser, novo vereador. 45 segundos. Só dizer ao vereador Sabino que a minha fala não foi cobrando estacionamento rotativo. Esse processo já passou por essa casa de lei, nós já tratamos esse assunto. A minha fala, ela foi em cima da concorrência pública que o município soltou em desacordo com a legislação federal, em desacordo com o próprio decreto municipal. Nós já tratamos desse assunto. Já foi votado, inclusive, por essa Casa de Leis, a questão de estacionamento rotativo. Hoje, o que cabe-nos é fiscalizar a execução daquilo que essa Casa já aprovou. Obrigado. Muito obrigado, boa noite. Novo vereador Basílio. Presidente, eu queria passar regimentalmente a minha fala para o vereador Nassib. Novo vereador Nassib. Senhora presidente, senhores vereadores, público presente, aos internautas que nos assistem. Agradecer ao vereador Basílio ter cedido, né, a fala para nós. Senhora presidente, inicialmente nós iríamos tratar de um assunto que o vereador Gideão, né, já tratou aqui com antecedência, mas eu gostaria de ratificar, né, essa denúncia que realmente, né, o Tribunal de Contas, né, ele deu esse parecer contrário, né, um edital totalmente viciado, que os termos utilizados foram esses, indícios de fraude, e o edital viciado. Todos nós sabemos a necessidade de ter esse estacionamento rotativo, todos nós sabemos, votamos aqui nessa casa, né, foi votado, a caráter de urgência, os vereadores aqui se lembram muito bem disso, votaram porque tinha que ser, CDL esteve aqui presente, né, a CDL, alguns empresários da ASIS também cobrando, né, e aí a gente fica surpreso, né, depois de vários anos que já tinha sido votada e aprovada a lei para implantação desse estacionamento rotativo, que vem prejudicando realmente o comércio, porque tem funcionário, trabalhador, né, comerciário, que estaciona o carro ali e fica o dia inteiro, né, então acaba prejudicando, por quê? Porque às vezes alguém queria fazer uma compra e não tem lugar para estacionar. A senhora veja bem, aqui na Serra, né, são 290 vagas que estariam disponibilizadas para o estacionamento rotativo. Né, vai rodar aqui, né, ver se consegue 10 vagas hoje. Não consegue. Por quê? Porque as pessoas vão, utilizam, né, o espaço para o estacionamento para ficar o dia todo, né, e acaba prejudicando realmente o comércio.
uma situação que o país enfrenta, o município também, né, nessa dificuldade toda financeira. Quer dizer, isso aí teria que ser uma prioridade, uma responsabilidade para fazer o edital correto. Por quê? Porque o edital ele tem normas, né, e as normas é só copiar. Né, a Lei 8666 é clara, tem lá os artigos para se cumprirem. Então, quer inventar moda para quê? Para favorecer o amigo? Só pode ser, porque o edital está favorecendo alguém. Está claro. O parecer do Tribunal de Contas aqui é claro. E o valor são 83 milhões de reais. 83 milhões de reais para favorecer alguém. E aí? O Tribunal de Contas denunciou, cancelaram, né, mas a sociedade está sabendo disso, né, que o estacionamento, né, não está implantado por irresponsabilidade dessa administração. Tem que fazer um ofício, senhora presidente, para o CDL, que veio aqui cobrar, para a ASES, Associação dos Empresários da Serra, comunicando e anexando esse parecer do Tribunal de Contas. Porque toda vez que eu vejo, né, algum membro do CDL, eles vêm cobrar. Nasci bem a implantação, né, do estacionamento. A gente sempre falando a verdade. Ó, a lei foi aprovada, depende agora de uma licitação pública que a Prefeitura vai fazer. Aí leva-se quase 3 anos para fazer a licitação e vem uma licitação dessa direcionada, né, fraudulenta, com indícios de irregularidade. Indícios não, com irregularidades. Né, porque a lei é bem clara. Um edital, quer dizer, será possível que a comissão de licitação não tenha capacidade para conhecer a legislação? O vereador Aldair sabe muito bem, trabalhou já no setor de compras da Prefeitura. A lei é clara, não tem como modificar a lei. A lei tem uns itens lá da lei que tem que ser seguida. Então, senhora presidente, só gostaria de ratificar aqui, né, a fala do colega vereador Gideão, né, e assim, estamos, claro, com certeza, né, a gente fica triste porque a gente sabe que o comércio iria melhorar muito, porque em Laranjeiras são 1.400 vagas no estacionamento rotativo, e aqui no Centro da Serra são 290 vagas, que estão deixando de estar disponíveis à população, né, por conta de uma irresponsabilidade, né, de algumas pessoas aqui do município da Serra. Eu gostaria também, senhora presidente, de falar, queria que passasse o slide ali, depois eu vou falar um pouquinho da fala do vereador Sabino, mas antes disso eu gostaria de mostrar, ali é uma reportagem que saiu, mas é sobre esse assunto, né, que já foi debatido aqui pelo vereador Gideão, por nós também, né, ratificando. Agora, sobre o arrombamento, né, em mais uma escola. Né, isso é um absurdo, isso que está acontecendo. Absurdo. Quantas escolas já foram arrombadas aqui no município? Será que a Prefeitura não tem um homem para fazer cálculo? Para ver que fica muito mais barato um sistema, né, pelo menos um sistema de alarme, né, de que arrombou, aciona lá a empresa vai lá. Não é para botar o porteiro diariamente não, porque eles estão falando que não tem dinheiro para pôr a segurança. Mas pelo menos essa segurança, né, de alarmes, né, possível que esses prejuízos aí constantes, só essa escola aí já é o 3º arrombamento dela. Hoje foi matéria no ESTV, essas fotos aí foram tiradas, né, da reportagem da ESTV. Então são coisas que estão acontecendo aqui no município que a gente fica sem entender. Será que não tem pessoas capacitadas nessa administração para fazer conta? Isso é matemática, gente. Isso é matemática, somar todo o prejuízo que está dando, né, sem contar o prejuízo no ensino. Porque as crianças não foram estudar. As crianças foram lá e voltaram. Sem contar isso aí, né, tem um prejuízo financeiro, que são várias escolas. E esse monitoramento, senhora presidente, não é tão caro. Não é tão caro. O alarme estava lá. Na reportagem da STV, falou que o alarme não funcionou. Não funcionou, não. O alarme está lá só de enfeite. Porque o sistema de monitoramento está encerrado já há vários meses. Já vai para 1 ano que está encerrado esse contrato com as empresas de vigilância armada. Então isso é um absurdo. Né? Isso é um absurdo, porque quem está vendo que está dando prejuízo, está vendo que está errado, e será possível que esse monte de secretário, esse monte de carro comissionado, prefeito municipal, será que eles não estão vendo isso? Não sabem fazer essa conta, não? Pega uma professora de matemática dessa escola, né, leva para lá para dentro,
para a secretaria para ela ensinar a fazer conta, gente. Isso são coisas absurdas. É coisa absurda. Agora está aí, ó. E é arriscado ainda, né, alguém ter visto, né, e ser prejudicado. Olhe lá se não fizerem um mal, né, a uma pessoa, né, por conta de ter visto um assalto como esse. Né, e é uma frequência hoje no município. Se fosse esporadicamente, tudo bem, mas isso aí já virou frequência, né, já é uma coisa cotidiana. Né. Então, senhora presidente, assim, essa indignação, né, mais uma vez com relação a isso. Né, aí eu gostaria de falar, né, na fala do vereador Gilmar, vereador, né, que nos antecedeu também, né, com relação o Dório Silva. Realmente é um problema. É um problema. Claramente a gente sabe que é um problema, um transtorno, né, mas a solução é rápida. A solução é rápida e está na mão da prefeitura. Cadê o Hospital Materno Infantil? O Hospital Materno Infantil vai suprir toda a necessidade que o Hospital Dório Silva hoje traz para a população nossa. Vai suprir. Lá vai ter tudo. Vai ter o TIM, vai ter a maternidade, vai estar tudo funcionando. Agora, por que não acelera aquela obra? Porque tem que gastar 20 milhões de publicidade. Porque tem que gastar esse dinheiro com a publicidade. Porque se não tivesse que gastar esse dinheiro, está aqui, ó. O orçamento estava sendo discutido hoje aqui. Tem lá reservado só para esse ano 4,5 milhões, né, para publicidade. Está lá no orçamento, sem contar que o orçamento ele pode fazer suplementação. Pode tirar a verba de uma secretaria e jogar para outra. Né? Remanejar, suplementação orçamentária. Então, isso tudo que tem ocorrido, né, a gente tem que poder analisar, porque nós estamos aqui, o vereador Gideon sabe disso, e fala muito bem, com propriedade com relação a isso. Né? Não adianta a gente pegar e votar porque estão pedindo para votar. Não, tem que ser questionado. Né? O Hospital Materno Infantil hoje é uma necessidade, né, para a nossa população, uma necessidade. Tem que priorizar aquela obra. Está lá a UPA de Castelândia, são 4 anos de obra da UPA de Castelândia, 4 anos. A administração passada, de Sérgio Vidigal, ele construiu 2 UPA em 1 ano e meio. Construiu a de Carapina e de Serra Sede, em 1 ano e meio, 18 meses. Agora são 48 meses para fazer uma UPA e não foi feita. Não foi feita. Aí querem dizer que isso é uma prioridade da administração, a saúde, a educação. Aí vê uma secretária hoje aqui falar que não falta medicamento, né, na rede municipal. Isso é querer demais. Isso é querer que a gente, né, ou a gente tapa os ouvidos, bota uma rolha ou sai da sala. Porque não tem como ouvir uma fala dessa. Está todo mundo sabendo. Sabe qual é a informação que eu vou passar para a secretária de Finanças, se ela não sabe disso? Até gostaria que o vereador Gilmar, que é ligado a ela, vereador Aécio, vereador Sabino, levasse a mensagem para ela. A fala é uma só, senhora presidente. Sabe qual é a fala? De que esse ano ninguém recebe mais nada. Esse ano não compra mais medicamento. Esse ano não se paga mais empreiteira. Hoje saiu várias empreiteiras de greve. Hoje, paralisaram. Paralisado. Tudo lá, sem receber. Então, acha que isso é bonito? Um município como a Serra, chegarmos a esse ponto de não ter medicamento porque não pode comprar mais nada esse ano? Isso é um absurdo. A população está sofrendo, senhor prefeito. Né? Presta atenção no que o senhor está fazendo. Sem contar as promessas que o senhor não vai cumprir. Sem contar isso aí, porque isso aí nós vamos cobrar no que vem. Né? Mas terminando o seu mandato, termina pelo menos de cabeça erguida, não deixando faltar medicamento. Pelo menos isso. Medicamento, exame de sangue, são prioridades. Talvez para o senhor não é problema. O senhor vai lá no Metropolitano, né, amigo lá do diretor, vai lá no Vitória Pátio, vai ser bem atendido, né, mas a população não tem esse privilégio que o senhor tem. O senhor tem que entender isso. É igual, senhora presidente, a questão, né, que foi falada aqui também, a questão do juiz. O juiz, qual o salário do juiz? 80 e poucos mil reais. Se ele for pego roubando, vendendo sentença, nós temos exemplo aqui dentro do Estado. Ele aposenta ganhando o mesmo salário. Agora, isso é justo? Isso é certo? Não pode ser certo. Agora, tem que ter coragem para votar dessa forma.
Tem que ter coragem. Porque muitos que queriam votar da forma, né, que Vidigal votou, não tiveram coragem para votar. Não tiveram coragem. Porque que é certo, todo mundo sabe que não é. Né, todo mundo sabe que é errado. Né, pega um pobre coitado hoje aí, um funcionário público qualquer, bota ele para roubar um clips e for fragado roubando. Um grampeador fragado roubando, a senhora sabe o que acontece? Abre um inquérito administrativo, ele é mandado embora por justa causa, sem direito a nada. Sem direito a nada. O juiz não. O juiz, se pegar vendendo a sentença, como tem exemplo, vários exemplos aqui no Estado, daí a gente vê eles desfilando, né, na praia com salário, aposentou com o mesmo salário. Né? E aí querem dizer que essa votação é contra a Lava Jato. Não é contra a Lava Jato, não. E nem querer justificar aqui, o PT querer falar que o Temer, não sei, se o Temer está roubando, que vai preso também, que casse ele, que faz lá o impeachment dele também. Ninguém é a favor de Temer, não. Aliás, muito pelo contrário. Eu acho que esse povo tinha que ser deposto mesmo. Tinha que ser posto para fora. Por quê? Porque é um momento de moralização. Agora, é claro que essa moralização tem que ter a pressão popular. E se não tiver, é claro que vai se acomodar, as coisas vão se ajustando. Né? E nesse ponto aí, né, o PT pode ajudar, né, fazendo essa mobilização, eles podem ajudar. Até porque eles querem vingança. Né? E eu acho que assim, estão todos na mesma sacola. Estão todos no mesmo saco. É verdade. Não adianta querer defender Dilma, porque Dilma estava na mesma situação também. Ah, porque hoje tem não sei quantos do PMDB lá, Romero Jucá, não sei o que lá. Tudo bem, tem. Mas e os do PT também, que tinha aquela lista desse tamanho? Então tem que pôr, não só... Pois não, vereador Gideão. E do PDT também tem? Não sei. Se tiver, tem que ser posto para fora. Se tiver, tem que ser posto para fora. Se tiver, tem que ser posto para fora. Agora, a lista do PT não tem nada igual, né? Não tem nada igual. Vereador Gideão. Vereador Nassib, realmente só o pequeno paga o preço. Hoje, recebi mais 3 denúncias de 3 órgãos públicos do município de Serra, onde a Excelsa foi lá e cortou a energia por falta de pagamento, e o poder público foi lá e religou com gato de forma ilegal. É um absurdo. O famoso gato, miau, o miau. Poder público, vereador Nassib, o poder público. Tinha que dar exemplo. Então, que tinha que dar o exemplo. Agora vai lá um morador fazer um gato na sua casa. Vai lá um morador fazer uma ligação clandestina, se ele não vai preso na hora. Se a Excelsa não chega lá e tira até o poste e leva embora. Agora o poder público pode? Obrigado, vereador. Pois não, vereador. Só para complementar minha fala, 1 minuto só, eu fico vendo o vereador Sabino, né, a vice-prefeita do partido dele. Ele veio aqui questionar alguma coisa do trânsito da cidade. Liga para ela, vai lá pessoalmente. Não é falar que não, porque se eu fosse do partido, a vice-prefeita fosse do meu partido, eu ia lá. Não adianta falar que não, vai lá pessoalmente, ó, fulano, está errado, resolve isso. Né? Nem para isso eles têm força para resolver esses problemas. Muito obrigado, senhor presidente. Novo vereador Aldair não está presente. Novo vereador, encerrados os oradores. Nobre secretário, por gentileza, ordem do dia. Ordem do dia, 12 de dezembro de 2016. Veto número 25 de 2016. Mensagem número 80 de 2016. Veto ao autógrafo de lei 4.580 de 2016. Contido no projeto de lei número 348 de 2015, dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação da frase, abre aspas, desrespeitar, negligenciar ou prejudicar idosos é crime, fecha aspas, nos ônibus, repartições públicas, municipais, postos de saúde, hospitais e bancos. Autoria do vereador Toninho Silva.
Assim sendo, em discussão, veto número 25, em discussão, em votação. Presidente, não mantém o veto, sim, derruba o veto. Como é que é a votação? Nobre vereador, se mantém, não derruba. Discussão, senhor presidente. Se mantém, não derruba. Já está em votação. Sim, poder discussão, votação. Sim, mantém. Não derruba, né? Não é para quê? 13 sim, 4 não, veto, 6 não, veto mantido. Secretário, algo mais? Encerrado a ordem, senhor presidente. Assim sendo, está encerrada a presente sessão e a próxima será regimental.